ó, ixé, rai, ixé, taperecói, amor andé, ieko abiandé, amui imaé poeira, hey, mora moa, supé a to, opa moamba, iandé, corre ó, que jepe, iandé meme atissé, ei, ei, moro na mata, mas ando pela chapa, rameia meus índios, na chapada, rameia meus índios, na chapada, auere, catuara, potossababaete, catuana, bom dia, ou boa tarde, catu caruene, ou boa noite, catu pituna. Desejo que tudo bem com todos, à medida do possível. Meu nome é Kazé Angatu, Chucuru Tupinambá. Estou falando aqui da minha aldeia, da aldeia Guarani Tabaatã, que fica no território indígena Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Essa fala, na verdade, é um convite feito por Verônica, do projeto Cápsula da Maloca, que faz parte da revista Maloca, que é uma revista de estudos indígenas. A Verônica e o pessoal da revista Maloca, que é um bom nome, aliás, para uma revista, pediu para que a gente falasse aqui da nossa relação com o Covid-19. Eu não vou falar por todo o povo tupinambá, né? Eu vou falar mais especificamente da minha aldeia, a aldeia Guarani Tabaatã, da onde nós estamos falando aqui, de como que nós estamos enfrentando a pandemia, mas não só a pandemia, aquilo que a gente chama de os maus governos, não é isso? E eu vou falar um pouco desses desafios, das dificuldades, dessas potencialidades, mas antes eu queria mostrar um pouquinho aqui para vocês. Me desculpe aí se eu errar alguma coisa, a tecnologia aqui é precária, tá certo? Eu estou falando aqui no meio da Mata Atlântica. Eu vou levar você para conhecer um pouquinho aqui a nossa mata aqui. Ó, nós estamos falando no meio da Mata Atlântica, aqui, Subaiana. É aqui que eu moro, com muito orgulho. Nós somos dessa natureza encantada. Os encantados aqui, Jurema, Janaína, Iara, Tupã, Iaci, Coraci, nossos encantados da mata estão aqui presentes. Logo ali, aqui adiante, tem o mar mar de Janaína, de mãe Janaína. Aqui é uma Mata Atlântica repleta de coqueiros, né? Coqueiro de sisal, coqueiro de coqueiro, pé de goiaba, pé de manga, pé de caju, pé de abacaxi, tem o sisal, tem o dendê. A gente vive desses convívios com a natureza. Por isso que eu digo assim, nós somos essa cor aqui, porque nós somos a cor da terra. Essa aqui é minha oca, vou mostrar aqui para vocês a minha oca. Eu moro aqui, nessa oca, e já falando um pouquinho, a gente está em quarentena, ou isolamento social, mas a gente não para de trabalhar a terra, porque a terra é como nós, né? Não paramos de fazer nosso artesanato, porque não podemos nos entregar, não é isso? Então continuamos fazendo nossos artesanatos aí, a borduna. É preciso ter fé, segue uma faca bem amolada, uma borduna bem afiada. Nossos colares, mucunã, a espinha de peixe. Adivinha que peixe que é esse? Sempre pergunto. Pois bem, né? E a gente trabalha a terra aqui na forma tradicional, na agricultura artesanal. A gente não usa produtos químicos, como é muito comum usar por aí. Então, né? Zapata, movimento zapatista, ganhei de presente, silêncio, nosso facão, nossos adereços, nosso arco e a flecha. E eu vou colocar aqui o celular aqui em cima, para melhor conversar
um pouco sobre essa temática que Verônica e o pessoal da revista nos propôs a falar. Pois bem, quando a doença chegou, quando nós ouvimos falar da Covid-19 ou da pandemia, nem CESAI, nem FUNAI, CESAI é o que cuida da saúde indígena, nem FUNAI, nenhuma atenção nos deu aqui, pelo menos para minha aldeia, para nossa aldeia. Estamos agora em maio, não é isso? Que dia que é hoje? Dia 21 de maio. Pois é, acho que veio, quando muito, foi uma cesta básica da FUNAI, mas não veio um boletim informativo de como poderíamos fazer um enfrentamento em relação à doença. Não, a CESAI não nos forneceu máscara nem álcool gel. Todos nós sabemos que CESAI, o mais médico que nós tínhamos aqui, né, que foi cancelado por esse atual governo fascista, miliciano e contra os índios, né? Nos deixou à deriva. O nosso relatório de demarcação, que é de 2009, o ministro da Justiça, que renunciou ao cargo, deixou essa sujeira para trás, fez 27 processos de demarcação, voltar inclusive o nosso aqui da terra Tupinambá, que não está demarcado ainda, apesar do relatório demarcatório, né? Pois bem, desde o governo Temer, FUNAI, CESAI, vem sendo sucateada pelos governos federais, e com esse atual governo, então, a situação piorou e muito. Não tivemos nenhuma assistência direta da FUNAI ou da CESAI, pelo menos essa aldeia aqui, em relação ao Covid-19. Como que nós fizemos? Continuamos nos mantendo com o nosso artesanato, os parentes que fazem óleo de coco, azeite de dendê, que fazem os produtos da roça, continuam trabalhando, atuando, e aí fizemos uma campanha boca a boca, né, para adquirir máscara e o álcool gel, porque tem alguns parentes aqui da nossa aldeia que trabalham na construção civil, né, trabalham em outros afazeres, e às vezes precisam sair da aldeia, precisam, em último caso, mas saem, às vezes precisam, não é isso? Alguns até recebem esse auxílio emergencial nessas filas degradantes. Pois bem, o álcool gel que nós recebemos, as máscaras que nós recebemos, foi de aliados que nos fizeram algumas doações. Nós conseguimos, por nossa própria conta, compramos cerca de 200, vamos encomendar mais 200, com o pessoal do Movimento Negro de Itabuna, que é Ilhéus, é pertinho de Itabuna, o pessoal do Encantarte, saudação ao povo negro, irmandado na mesma luta. Nós fizemos questão de comprar as máscaras dele, o álcool gel de seu José, que é uma mercearia aqui local, é um caboclo também, né? E é assim que nós estamos enfrentando com o apoio dos aliados. Teve uma médica do Rio de Janeiro, acho que o nome dela era Tereza, que nos passou uma lista de recomendações, como nós, os povos originários, temos que nos relacionar. É um descaso completo do governo federal, mas ao mesmo tempo tem os nossos aliados. E além disso, nós infelizmente já estamos acostumados a enfrentar essas pandemias, malária, as pestes que vêm do homem não índio, desde o século XVI. Anchieta mesmo, estou com o texto dele aqui, que ele diz que em 1562, no espaço de 3 meses, foram mais de 30 mil índios mortos por epidemias vindas com o homem branco, né? Eu procurei até alguns textos, que eu estou escrevendo um artigo também sobre isso, né? O Afonso de Tunai diz um texto em 1654, tremenda epidemia dizimou míseros rebanhos vermelhos lá em São Paulo. E aqui no nosso sul da Bahia tem um padre francês, Torrente, que na década de 30, 1925, ele diz que era comum aqui na região que a gente mora. Olha só, eu vou ler aqui na palavra deles. Talvez por ocasião da varíola no Salobro, aqui nessa região, um desalmado mandou entregar aos pobres índios vestidos de varíolas para eles ficarem contaminados pela peste. Ao que se conseguiu de fato, ocorrendo então muitos milhares de tupinambás morrendo. Então, historicamente, nós, os povos originários, somos vitimados por epidemias. E nós temos nossos poderes de resistência e de resistência. O poder da cura, pelas raízes, pelos nossos encantados, né? E assim nós também temos nos tratado.
E isolamento sempre foi uma prática nossa. Nós temos índios isolados ainda, né? Os tupinambás mesmo, por não concordar com a catequese, a colonização portuguesa, foram dados como dizimados. A gente canta assim, ó. Mas não morremos todos não. Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena. Ele era o rei da Jurema. A gente arranjou formas de fugir, de nos isolarmos e depois retornarmos ao nosso território, que é o nosso território sagrado aqui encantado. Então, historicamente, nós, povos indígenas originários, fomos vítimas de pandemias, de epidemias diversas, tuberculose, a febre amarela, essas doenças vindas do homem branco para cá, a AIDS contaminou bastante. E agora, de novo, com muita subnotificação, mas o movimento indígena tem denunciado a CESAI. A CESAI, quando apura os doentes de Covid-19 entre índios, não leva em conta os índios em situação de cidade, que moram em cidade. Então existe uma enorme subnotificação em relação a essa doença, em se tratando de povos indígenas. O dado oficial da CESAI, e o movimento indígena tem denunciado isso, não leva em conta os índios que moram em situação de urbanidade. Aqui nós temos parentes que moram em cidade, que moram em Itabuna e Ilhéus, né, que se adoecer não entra no dado. Pois bem, então é isso que a gente fala. Nós estamos acostumados, infelizmente, a naturalmente nos depararmos com essas doenças que nos são impostas pela ganância, e ninguém me tira isso da cabeça, que é a ganância do homem não indígena, né? Do homem que quer destruir a natureza a todo custo. Aí estou lembrando do livro A Queda do Céu, de Davi Capinauá. Estou lembrando das falas do grande Ayrton Krenak. Essa doença, ela é resultante da devastação da natureza. E não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que ela é resultado de quanto mais você se aproxima da mata, você devasta a mata. Aqui mesmo, ó, nesse território aqui, se você tira uma planta do lugar, sem autorização dos encantados, o resto todo da ambiência, da natureza, sente o que o ser humano, nessa atitude desenvolvimentista, está fazendo com a natureza. A China, os Estados Unidos, essa doença não é uma agressão, uma resposta da natureza. É a natureza sentindo o mal que está se fazendo a ela. Da mesma forma, não pense que a preocupação, pelo menos eu penso assim, do governo, desse mau governo, como dizem nossos amigos zapatistas. Depois, no final, gostaria muito de ler um texto da Carta Zapatista em relação ao enfrentamento a essa doença. É um texto bastante importante de ser lido, não é isso? Mas a preocupação do governo não é com o número de mortos, é porque ele sabe que não tem saúde suficiente para todo mundo, não tem posto de saúde para todo mundo, não tem médico para todo mundo, não tem leito para todo mundo, não tem UTI para todo mundo. Nunca teve. O ano passado, uma menininha, uma cunhatã nossa, que morreu nesse hospital regional de Ilhéus por falta de UTI. Então, falta de UTI não é de hoje, não. A falta de UTI é um problema estrutural. A preocupação do governo, eu tenho quase certeza disso, que muitos desses governantes não é com os mortos, é com o caos social, o perigo social de revolta que pode gerar a ausência de leitos, né? Por isso que eles dizem, os hospitais não vão dar conta. Então a preocupação é dos hospitais não dar conta. Se os hospitais dessem conta, poderia morrer esse tanto de gente. Então essa que é a questão, né? Então eu tenho ouvido muita gente falando assim, depois dessa pandemia, o mundo vai ser um mundo melhor, as pessoas serão melhores. Eu não penso assim, não. Depende, na verdade, né? Já tivemos peste negra na Idade Média, tivemos duas grandes guerras mundiais, né? Tivemos a Guerra Fria, o ataque às torres dos Estados Unidos, várias catástrofes naturais, tsunami, né? Várias catástrofes naturais, catástrofes provocadas pelo próprio ser humano.
E o ser humano não se tornou necessariamente um ser humano melhor. Para se tornar um ser humano melhor, uma sociedade melhor, isso é resultado da luta de quem assim deseja um mundo onde caibam vários outros mundos. Um mundo que tenha equidade, que tenha igualdade, respeitando as diferenças sexuais, as diferenças étnicas, as diferenças religiosas. Um mundo onde caibam vários mundos. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler um pouco essa carta do movimento zapatista. Diante da ausência dos maus governos, chamamos todos no mundo a tomar as necessárias medidas sanitárias que, com bases científicas, permitam seguir adiante com a vida perante essa pandemia. Aí eles dizem aqui no final que somente essa união de todos e não pararmos a luta é que nos fará uma sociedade melhor. Chamamos a não perder contato humano, mas mudar temporariamente as formas de conhecer. A palavra e o ouvido, o coração tem muitos caminhos, muitas maneiras, muitos calendários e muitas geografias a encontrar. E se essa luta pela vida pode ser uma delas, será essa luta que faremos agora. É essa luta que nós vamos fazer, mas não podemos deixar de pensar que existe um culpado de fundo, tanto da pandemia como dessas mortes. São os maus governos, aquilo que alguns chamam de biopolítica, necropolítica, ou biopoder, ou necropoder, bionecropoder, o poder que alguns têm sobre a vida e a morte de outros. Nós, povos originários, vamos enfrentar, como já estamos enfrentando, como há mais de 500 anos enfrentamos essas pandemias, essas doenças e essas maldades provocadas por aqueles que só pensam na natureza como uma mercadoria. Nós somos a terra, nunca fomos donos, nós somos a própria terra. Ao ele, a ente, e por fim gostaria de cantar assim. Quando chego nesse pé de serra, eu vejo as arara voar. Olha o canto dessa arara, é um canto de muita beleza. Não podemos destruir as coisas da nossa natureza. Aoere, aente, cuide-se todos e vamos seguir na luta. Aoere.